João, eu disse capítulo 1, reitero, capítulo 6. João, capítulo de número 6. Quem achou, diga amém. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E subindo Jesus ao monte, se assentou ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar. Presta atenção. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para cada um deles tomar um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia uma relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, e o número era quase de 5.000. E Jesus, tomando os pães e havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, diga comigo, saciados, fala forte, saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos. Amém? Levanta a tua cabeça, fecha a tua Bíblia. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido. Quem já não ouviu falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes? Quem já não ouviu falar sobre este milagre tão extraordinário? Mas eu quero aqui colocar algumas coisas para que você possa meditar comigo. A primeira coisa que me chama a atenção neste texto é que aonde Jesus ia, sinais de Deus acontecia. Diga comigo, aonde Jesus está, os sinais de Deus acontecem. Fala forte, 1, 2 e... Presta atenção, o povo não ia atrás de Jesus porque ele pregava bem. O povo não ia atrás de Jesus porque Jesus tinha uma igreja bonita. O povo não ia atrás de Jesus porque Jesus era o maior letrado da época, não. O povo ia atrás de Jesus por causa dos milagres que ele fazia. Meu irmão, muitos de vocês vieram nessa igreja por causa dos sinais de Deus. Não fique incomodado com isso, porque pastor que critica pessoa que vai na igreja por causa de sinal, é porque não conhece Bíblia. Porque aonde Deus está, tem sinais da graça do Senhor naquele lugar. Se eu vim buscar sinal de Deus, eu vim buscar quem? Eu vim buscar quem? Porque o sinal vem de quem? Vem de Deus. Se eu vim buscar um sinal, eu vim buscar Deus. Se o sinal vem de Deus, eu vim buscar a Deus. E uma grande multidão se reuniu em torno de Jesus. E a Bíblia diz que chegava o momento de todos se alimentarem.
E Jesus, sabendo de toda a situação, porque Ele é Deus, Ele faz uma pergunta para onde os seus discípulos: o que nós vamos fazer para alimentar esse povo? E note bem, Jesus estava experimentando aquele homem. Jesus faz uma pergunta, na verdade, dentro daquilo que nós estamos pregando. Jesus faz uma pergunta para que aquele homem provocasse um milagre naquela tarde. Mas o que aquele homem faz? O homem olha para a multidão e, ao invés de provocar um milagre, ele invoca o espírito de pessimismo, e ele fala: nem uns muitos dinheiros poderia comprar alimento suficiente para esse povo comer. Jesus sabia o que iria acontecer, mas Jesus queria que aquele homem liberasse uma palavra para provocar milagre. Meu irmão, quando você pisou aqui, Jesus já sabia o que Ele iria fazer na tua vida. Quando você pisou aqui, Ele já sabia, mas Ele quer experimentar a minha vida e experimentar a tua vida. Jesus falou o que para aquele discípulo? O que você vai fazer? Olha para o teu irmão e diga para ele assim: o que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai usar a fé? O que você vai fazer? Vai orar? O que você vai fazer? Vai glorificar? O que você vai fazer? Muitos fazem como aquele discípulo: olha, como que nós vamos alimentar? Nem os muitos dinheiros poderia comprar alimento para esse povo. Não tem pão suficiente para alimentar esse povo. Não tem dinheiro suficiente para alimentar esse povo. E aí, de repente, André chega com alguém que tinha algo a oferecer. Diga assim: quem tem algo a oferecer, sempre recebe milagre. Eu fico imaginando Jesus perguntando: o que nós vamos fazer? Tem alguém aqui que tem alguma coisa? E eu fico imaginando um garotinho lá no meio da multidão. E aí aquele garotinho se levanta e começa a andar no meio da multidão. E aquele garotinho passando no meio da multidão, imagina comigo. E o povo falando: onde você vai, menino? Ele dizia: eu estou indo até Jesus. Mas por que você está indo até Jesus? Ele disse assim: eu tenho algo para oferecer. E você tem? Não, não tem. Então fica, porque quem tem está passando na frente. O menino foi passando, foi abrindo caminho, porque ele tinha algo a oferecer. Pastor, eu não entendi, vai entender agora. Deus tem colocado na tua vida talentos, coisas preciosas, e você não usa, não provoca milagre. Quem não tem nada a oferecer, fica para trás. Mas quem tem algo a oferecer, sempre vai estar um passo à frente. Não pense você que nessa noite eu vou falar financeiramente, eu não vou falar de dinheiro. Eu quero falar em todos os aspectos. Porque quando Jesus perguntou àquele homem o que nós vamos fazer, Jesus queria uma atitude deles. E o único que teve atitude foi o menino. Observe bem que não, em nenhum momento da narrativa, você vê o menino dizendo: aquilo que eu tenho é insuficiente. Observe bem que eram as pessoas que diziam que o que ele tinha a oferecer não era suficiente. Nenhum momento você vê o menino dizendo: o que eu tenho é insuficiente. Pelo contrário, o menino era o único que tinha algo a oferecer. E ele não teve medo de oferecer. E ele entregou o que ele tinha nas mãos de Jesus. O que você tem a oferecer a Deus hoje que pode fazer milagre na tua vida?
Olha aqui para mim. O que você tem hoje para oferecer a Deus que possa provocar milagres na sua vida? Aquele menino foi abrindo caminho porque ele tinha. Todos aqueles que têm algo a oferecer, ele passa à frente. Isso me chama a atenção porque a Bíblia fala que quando nós chegarmos diante do soberano Deus, Ele vai pedir isso aqui, ó. Estenda as tuas mãos, Amadeu. Eu quero ver o que você tem nas suas mãos. Quem tem a oferecer sempre participa de grandes milagres. O povo está com fome, eu não estou nem aí. A minha família está com necessidade, que eles se virem. A minha igreja está precisando de algo. Está precisando de alguém para evangelizar. Está precisando de alguém no diaconato. Está precisando de alguém no grupo esse, no grupo aquele. Está precisando de uma atitude. E as pessoas estão, ó. Não deixa Satanás trabalhar na tua mente e fazer você acreditar que você não tem nada a oferecer. Você tem muito a oferecer. Você tem muito na tua vida que, se colocado nas mãos de Jesus, vai virar um milagre extraordinário. O problema é que Satanás trabalha no coração das pessoas e a pessoa fala assim: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu não tenho nada a oferecer. Olha para mim, pastor, olha para mim, eu não sei falar direito, eu não estudei direito. Olha para mim, pastor, eu não tenho nada a oferecer, eu não tenho nada de atrativo. Pense bem quando você fala isso, porque o que você tem e o que os outros acham que não é nada, na mão de Jesus, virá algo extraordinário. Eu quero falar aqui nesta noite para pessoas que acham que você não tem nada a oferecer. Eu quero falar para pessoas aqui nessa noite que você acha que não tem talento para nada, que não tem capacidade para nada. Você tem muito, muito, muito a oferecer. Sabe quem é você, Itapetininga? Você é aquele pequeno menino com 5 pães e 2 peixes na mão. Uma multidão se assenta enquanto o menino está de pé andando na direção de Jesus. Uma multidão se assenta enquanto o menino oferece a Jesus aquilo que ele tem na mão. Deus está chamando você nesta noite para você oferecer algo a Ele, para que Ele faça milagre na tua vida. Olha para o teu irmão e diga: você tem algo a oferecer a Jesus? Observe bem que tudo aquilo que está na nossa mão, quando sai da nossa mão e vai para a mão de Jesus, fica diferente. Na mão do menino, 5 pães e 2 peixes, era apenas 5 pães e 2 peixes. Mas quando os 5 pães e 2 peixes saiu da mão do menino e foi para a mão de Jesus, a Bíblia fala que da mão de Jesus, os 5 pães e 2 peixes começou a multiplicar, começou a multiplicar, começou a multiplicar, começou a multiplicar, começou a multiplicar. O que era pouco na mão do menino, na mão de Jesus é muito, na mão de Jesus é muito. E a Bíblia diz que foi multiplicando o pão, e foi multiplicando, e o povo foi comendo até ficar saciado, e o povo foi comendo peixe até ficar saciado. A Bíblia fala que eles não tiraram gostinho não, eles não comeram um pedacinho de pão não, eles não comeram um pedacinho de peixe não, eles comeram até todos estarem plenamente saciados. Eu estou dizendo que a tua vida longe de Jesus é assim, mas na mão de Jesus você se torna um milagre incalculável.
Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite? O que eu sou, pastor? O que eu sou? Você sabia que tem muitas pessoas que têm crise de existência? Pessoas que choram na madrugada por conta de sentimentos como esse? Quem eu sou? Não tenho valor, eu não sou ninguém, ninguém me valoriza, ninguém me vê, ninguém conversa comigo. Quem era aquele menino? Mais um na multidão, mas aquele menino tinha a oferecer algo que os outros não tinham. Eu quero que você entenda isso, que no meio de toda a multidão que mora nessa cidade, você tem algo a oferecer que os outros não têm. Você tem algo a oferecer que os outros não têm, mas presta atenção, isto só ganha em quantidade, em volume, quando está na mão de Deus. Teu talento na mão de Deus cresce, teu talento na mão de Deus virá sucesso, teu talento na mão de Deus virá ouro, aquilo que você tem na mão de Deus vira milagre, aquilo que você tem na mão de Deus alimenta a multidão, aquilo que você tem na mão de Deus faz a provisão de Deus chegar na tua casa, na tua família, e nada te faltará em todos os dias da tua vida. Pastor, quem sou eu? Você é aquele que tem algo a oferecer. Eu imagino o André procurando alguém e falou assim: ô menino, o que você tem aí? Tenho 5 pães e 2 peixes. Abre espaço para esse menino passar, porque ele tem algo. Hoje o Espírito Santo quer abrir caminho, quer abrir passagem para você. O Espírito, não, entenda, eu estou falando profeticamente, que eu ia pregar era outra coisa totalmente diferente, mas o Espírito Santo está me conduzindo nesta palavra desse jeito. O Espírito Santo está mandando dizer que nessa igreja que Ele vai abrir caminho para você, vai abrir passagem para você. O teu talento, o André falou assim, ó, é pouco. A necessidade é muito grande, e o que ele tem é pouco, mas Jesus falou assim, me dá o que ele tem, e manda o povo se assentar. Jesus levanta para o céu, e começa a repartir. Jesus começa a dividir. E quando a gente estuda um pouquinho de matemática, de álgebra, ixi meu Deus, fui lá atrás agora. A gente sabe que dividir não tem nada com multiplicar, mas a matemática de Deus é diferente. Quando você divide aquilo que você tem, Deus multiplica aquilo que você tem. Ixi. Quando você divide o que tem, Deus multiplica aquilo que você tem. Quando você acha que está perdendo, você está ganhando. O menino, ele deu 5 pães e 2 peixes. No final da história, tinha 12 cestos cheios para a glória de Deus. Não esconda aquilo que você tem. Não esconda o teu talento, não esconda a tua capacidade. Não esconda aquilo que você tem. Mostra para Jesus essa noite aquilo que você tem. Pega os seus 5 pães e 2 peixes hoje e coloca na mão de Jesus. Coloca o teu talento a serviço de Jesus. E as pessoas vão ver a glória de Deus brilhar na tua vida. Vão ver a diferença de Deus na tua vida. Vão ver o milagre do Senhor. Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele está te experimentando. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que eu tenho, eu entrego para Deus.
Meu talento eu entrego para Deus, minha vida eu entrego para Deus, minha casa eu entrego para Deus, meu casamento eu entrego para Deus, meu filho eu entrego para Deus, a minha empresa eu entrego para Deus, porque quando eu entrego para Deus, volta diferente para a minha mão. Diga, tudo que eu entrego para Deus, volta diferente para as minhas mãos. Fala forte, tudo que eu entrego para Deus, volta diferente para as minhas mãos. Eu entrego para Deus simples, volta para mim extraordinário. Porque tudo que você coloca na mão de Deus, volta melhor para você. Quem está entendendo o que Deus está falando conosco aqui? Jesus falou, fala para o povo sentar, porque eu vou multiplicar. Fala para o povo sentar, porque eu vou fazer milagre. Observa o texto, gente. Jesus não pegou o pão e, o que está acontecendo? Está multiplicando, não. Quando Jesus experimentou o discípulo, a Bíblia fala, ele já sabia o que ia fazer. Ele já sabia. Mas Jesus experimentou. Vou repetir, parece ser enfadonho, mas vou repetir. Jesus está te experimentando nesta noite. E se você oferecer algo a Ele, Ele vai devolver melhor para você. Diga assim, se eu quero provocar um milagre, eu tenho que entregar para Deus, para Ele me devolver melhor. Fica de pé no seu lugar. Segura na mão do irmão que está do teu lado agora. Por favor, feche os corredores. A necessidade